mais uma aula e hoje a gente vai falar quanto tempo é o ideal para ser uma soneca do seu filho. Muita gente fala, tem que ter soneca tal, mas eu nunca sei quanto tempo eu devo deixar o meu bebê dormindo. Então hoje o vídeo é para você. Mas antes, não se esquece de se inscrever, deixar um like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e ativar as notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E sabe o que é mais interessante desse vídeo? Esse vídeo vai dar uma boa ideia de como deve ser o sono do seu bebê, mas a primeira coisa que eu quero falar desse vídeo é entender uma coisa importantíssima. O sono é um aprendizado, não é instinto. Depois que a gente vira mãe, só descobre que o sono não é um instinto. Depois que põe o bebê no berço, você fala, ele não dormiu essa criatura, o que acontece? Por quê? Porque ele é um aprendizado, o bebê está em constante aprendizado nessa fase. Então, eu vou te dar aqui algumas dicas para você, mãe, entender como que é o sono do bebê e você compreender tudo isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, o sono de dia, ele tem mais a ver com as emoções do bebê. Alguns estudos trazem isso, que bebê que não dorme de dia, geralmente ele fica mais irritado, mais estressadinho. Por quê? Porque ele precisa desse sono do dia para regular as emoções. O sono da noite, ele é muito utilizado para os hormônios, para a liberação de hormônios de crescimento, então ele vai atribuir mais ao desenvolvimento do bebê. Por isso que é importante que o bebê tenha um sono tranquilo durante a noite. Mas a primeira coisa que vocês vão entender é, não existe um padrão. Como cada bebê é único e cada bebê ele é de um jeito, não existe um padrão para o filho da Maria que existe para o filho da Rosana. Não, cada um é de um jeito. Então tem bebês que vão ser mais fáceis nessa questão do aprendizado e tem bebês que vão demandar da mãe, até mesmo dele mesmo, um maior controle. Então a primeira dica é, não existe um padrão. Segundo, o bebê seu não é um robô, então não é que você vai fazer tal coisa ou melhorar aquilo, ele já vai adaptar. Não, nós precisamos fazer o quê? Com que o bebê esteja aprendendo através de rituais e técnicas que ele vai se adaptando e ele mesmo vai se regulando. Então não existe um padrão e não existe um robô. E o que é mais importante você entender, que se o bebê acabou de sair de uma soneca de 2 horas, 2 horas e 30, e ele não vai fazer a próxima provavelmente da mesma coisa de 2 horas e 30. O que muitas mães acham é assim, meu bebê acabou de fazer uma soneca de 2 horas, agora ele fez uma soneca de 50 minutos. Lógico, as sonecas elas variam, então uma hora ele vai fazer uma soneca de tantas horas, depois ele vai fazer de tantas horas. E geralmente quando ele acaba de fazer uma longa, ele não vai fazer uma curtinha, ele vai fazer outra longa em seguida, ele vai fazer geralmente mais uma curtinha. Mas então tá, Bruna, quanto tempo é que dura as sonecas? Geralmente a gente fala que no mínimo, uma soneca boa e tranquila pro seu bebê é no mínimo de 45 minutos. Nossa, Bruna, eu já achava que 45 minutos não estava dormindo nada. Não, tá dormindo bem. Às vezes ele precisa fazer várias sonecas de 45 minutos. É o jeito do bebê. Ou às vezes a gente precisa esticar um pouquinho, né? E tem um vídeo sobre isso que eu vou liberar para vocês sobre como esticar as sonecas do bebê. Mas continuando aqui, o mínimo é de 40 a 45 minutos, é uma soneca tranquila. Para quê? Para ele não cansar. E aí você pode até repetir várias sonecas desse valor. Agora, qual que é o máximo de uma soneca? Entre 2 horas a 3 horas. Eu sempre gosto de 2 horas. Por que tem que ser uma soneca de até 2 horas? Por quê? Porque se o bebê ficar muito tempo, 5 horas, 6 horas de soneca, isso pode atrapalhar as outras atividades dele, como a amamentação, que é muito importante de 0 a 3 meses, a alimentação, que é muito importante de 6 meses a 12 meses. Por quê? Porque o seu bebê pode ter fome, o seu bebê pode ter várias questões atreladas aí. Ou pode trabalhar outras atividades, como brincar, ficar no tapete, entre outras atividades que o seu bebê é importante de acordo com cada crescimento e desenvolvimento. Ok? Anotaram tudo? Então não se esquece, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com mais mamães e deixe aqui nos comentários como que anda o sono do seu bebê. Gostaria de saber aí, me conta que eu vou estar ajudando com você. Me segue lá no Instagram e no TikTok, Enfermeira Bruna Valentina. E, gente, até o próximo vídeo.